Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco, dando sequência ao nosso estudo sobre moral, vamos falar sobre as concepções racionais. E qual é o princípio das teorias racionais? Grupam-se como teorias racionais todas as doutrinas que fazem consistir o soberano bem na perfeição de nossa natureza racional e que, portanto, exigem que a razão sirva de regra da moralidade. E aí nós temos o eudemonismo racional, sugerido por Aristóteles. O princípio comum das teorias racionais pode, por sua vez, ser entendido de maneiras muito diversas. Uns, como Aristóteles, insistem sobretudo na felicidade que traz a atividade especulativa da razão. Então, daí o nome de eudemonismo racional dado a esta teoria. A felicidade, diz Aristóteles, deve resultar para nós do progresso e da perfeição da atividade mais nobre de nossa natureza. Quer dizer, do exercício da inteligência na sua forma mais alta, que é a contemplação da verdade do objeto mais inteligível, que é Deus. Necessariamente, a felicidade se acrescentará a esta atividade contemplativa. Temos a moral estoica. Zenão de Cício, fundador do estoicismo, resume sua doutrina numa máxima fundamental. Devemos seguir a natureza, ou seja, a razão, pois é a razão que distingue o homem do animal. Ora, a sabedoria nos mostra que não há senão uma sabedoria, que consiste em aceitar a ordem universal que não depende de nós e renunciar aos desejos que geram a inquietação e a discórdia. É unicamente assim que o homem poderá eximir-se das paixões, identificando-se com a razão universal. A apatia ou a serenidade perfeita é, então, o ideal do sábio e o nome mesmo da beatitude. A virtude, deste ponto de vista, não é mais do que o reino da razão e, como tal, identifica-se com o bem que é a própria razão, pois que ele é ordem e perfeição. Como, por outro lado, ela se resume na vontade de agir sempre segundo a razão, não poderá comportar graus. Esta vontade, de fato, então, é ou não é. A virtude é, então, perfeita e completa ao mesmo tempo. Daí se segue que quem possua uma única virtude possui necessariamente a todas. E quem não possui uma virtude que seja, não tem absolutamente virtude alguma. Temos a moral formal de Kant. Kant afirma que a vontade boa é a que realiza o dever simplesmente porque é dever, sem recorrer a nada exterior ao dever. No caso aí, felicidade, satisfação do sentimento, mandamento divino. Consequentemente, o nível de nosso ato não consiste jamais em que o ato seja bom em si mesmo, que agrade a Deus ou que nos proporcione satisfação de consciência, mas unicamente que é o dever.
Todo o resto não apenas não é moral, como vicia fundamentalmente a moralidade, transformando o imperativo categórico, é aquele obedecido por puro respeito da lei, em um imperativo hipotético, obedecido se tu queres ser feliz, se tu queres ser estimado, por aí vai. Então, esta moral se apresenta, então, como puramente formal, quer dizer, como não levando em conta senão a intenção ou forma da moralidade, e de nenhum modo o conteúdo ou matéria da atividade moral. Então, este conhecimento que a gente está adquirindo aqui hoje é importante para se ter bem claro as máximas formais ou o ideal formal do Doujyo Kun e Nidju Kun, que são os preceitos filosóficos do Karatê Do. É em razão deste caráter que Kant reconhece três máximas puramente formais, também, como regras da atividade moral. Quais são? Age sempre segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que ela seja uma lei universal. Age de tal sorte que mantenha sempre a vontade livre em ti e no próximo como um fim e não como um meio. Age sempre com a ideia de tua vontade como legisladora universal. Estas máximas, logo se percebe, não determinam materialmente nenhum dever. Elas não estipulam senão a forma da atividade moral. Quer dizer, as intenções graças às quais toda atividade, qualquer que seja sua matéria, será moral. Enfim, uma tal concepção moral exige, evidentemente, para ter sentido, as ideias de liberdade, de Deus e de vida futura, uma vez que o dever supõe a liberdade moral e evoca as sanções do além-tudo. Estas ideias são postuladas pela moral, quer dizer, não é a moral que se apoia na metafísica, mas a metafísica que se apoia na moral. Então fala-se muito hoje, é comum aqui no nosso país, falar em recuperar a família tradicional, mas com um cunho político. Mas isso não é um ideal político, é sim questão de moral e rubor na face, vulgarmente chamado de vergonha na cara. Então, essas ideias que a gente apresentou, você fala, poxa, são perfeitas, muito bem colocadas, excelente. Mas vamos fazer uma discussão, como a gente sempre faz, e fazer uma crítica. Primeiro, o demonismo racional. A doutrina de Aristóteles constitui certamente uma concepção bastante elevada, mas ela tem o tríplice defeito de não poder apresentar-se como obrigatória, de propor um ideal que não é acessível senão a um pequeno número de privilegiados, e ainda por um tempo bastante curto, o que nem podemos criticar muito. Imagine isso aqui na Grécia Antiga. Realmente existia um grupo de pessoas que tinham condições, mas não era acessível a todos, óbvio. E, enfim, de conceber o supremo bem de uma forma, por demais, exclusivamente subjetiva, pois a felicidade é aqui definida apenas como estado de gozo perfeito. E a moral estoica? Critica-se muitas vezes a moral estoica, dizendo que ela é muito elevada. Seria mais exato dizer que é inumana. Então, de fato, ela não considerava no homem senão a razão. Mas existe também a sensibilidade e as necessidades do coração que devem estar subordinadas, mas não sacrificadas à razão. Por outro lado, o estoicismo aconselha o homem a aceitar o destino e situa a felicidade nessa aceitação. É uma teoria muito boa, mas tem esses porém.
Mas se o destino para o estoicismo é apenas a lei impessoal e inflexível que governa o mundo, como seria possível fazer outra coisa se não sofrê-lo? E que alegria profunda, então, se poderia encontrar? Enfim, como admitir que não haja graus no vício e na virtude? Se as virtudes são qualidades da vontade, não da razão, como dizem os estoicos, elas deveriam ser múltiplas e diversas, como os objetos diversos e múltiplos, que visam a vontade e que dão aos atos desta o seu valor moral. E ainda a moral formal de Kant. Ela encontra graves dificuldades. Quais são as principais? Esta moral faz da razão humana um absoluto. Quando nossa razão não faz mais do que interpretar e formular uma ordem natural e moral que vem da razão e da vontade divina. Ela é impraticável, uma vez que sacrifica as aspirações do coração, as exigências da sensibilidade, que são, contudo, tendências essenciais de nossa natureza. Como compreender que a satisfação de agir bem vicia a fundo a realização do bem? Ela não comporta nenhuma obrigação real, já que repudia toda consideração de uma autoridade superior ao homem como contraditória com a moralidade. Ela supõe uma falsa concepção do bem, como se este pudesse definir-se independentemente de toda consideração do valor objetivo da atividade moral. Enfim, postulando a imortalidade da alma e a existência de Deus, ela se põe em contradição consigo mesma. Se a boa vontade deve ser recompensada e a justiça restabelecida, é então evidente que a virtude não estará arruinada pelo pensamento da felicidade que a acompanha ou a deve recompensar. E aí então temos a moral tomista. Qual o finalismo objetivo de Santo Tomás? Santo Tomás considera incompletos esses 3 pontos do eudemonismo racional. E, utilizando, como é comum dizer, as luzes da revelação cristã, ele acrescenta ao eudemonismo um finalismo objetivo, mostrando que o bem moral é obrigatório, enquanto exprime uma ordem de direito desejada por Deus, Criador e legislador de nossa natureza. Que a perfeição e a felicidade devem ser acessíveis a todos e exigem as sanções da vida futura. Que a perfeição humana consiste, pela prática das virtudes morais, em aproximar-se de Deus, fim e bem objetivos do homem. Caráter sintético da moral tomista. Esta doutrina que acabamos de expor reconhece tudo o que existe de justo nas exigências das outras teorias morais. Reconhece a razão, o direito e a obrigação de determinar o dever e não condena o sentimento. Ao contrário, exige que os sentimentos pelos quais se manifestam as nossas tendências profundas colaborem na vida moral e que, devidamente hierarquizados pela razão, recebam as satisfações que lhes são devidas. Da mesma forma, se essa doutrina exclui toda a possibilidade de tomar o prazer como fim da atividade humana, professa que a felicidade é verdadeiramente o aspecto objetivo de nossa perfeição realizada e que ela deve ser realmente, sob esse aspecto, na dependência do bem objetivo, que é Deus, em último universal, o fruto de nossa atividade moral. O prazer, por sua vez, entra como um elemento integrante na felicidade total. Ele não é mal por si mesmo, simplesmente sendo meio e não fim,
deve subordinar-se aos últimos fins da vida moral. Eu tinha uma pessoa amiga que costumava falar muito, ela dizia sempre: estou aqui para ser feliz. É exatamente isso. Enfim, essa doutrina mantém, como queria Kant, a autonomia do agente moral, assinalando que a lei a que este deve obedecer não é uma injunção arbitrária vinda de fora, mas a própria lei de sua natureza, tal qual Deus a criou, se bem que seja em si mesma que ele a conhece, que, obedecendo-lhe, é o ditame profundo de sua natureza, ao mesmo tempo que a Deus que ele obedece. Pode-se, então, dizer que esta doutrina realiza a síntese de todas as exigências da moralidade. Não é interessante aquilo que eu falei? Você vê uma teoria, a teoria estoica, por exemplo, fala, cara, é perfeito. Quando você vê dos espartanos ou hedonistas, fala, cara, é muito legal. O que eu estou colocando aqui são críticas feitas pelos grandes pensadores do assunto. Então, é claro que futuramente, quando a gente for discutir um Sartre, por exemplo, eu vou falar umas coisas extremamente diferentes de tudo que a gente está vendo aqui agora. Então, por favor, não se choquem, mas vocês já vão ter embasamento para avaliar o que está sendo colocado. Então, vocês vão perceber que quando alguém te chama para fazer um discurso a respeito de alguma coisa, você concorda, aceita, fala que vai, e antes de ir embora, você não esquece de voltar e perguntar, é a favor ou contra? Porque é muito grande o prisma que a gente tem. E é por isso que nós devemos ter o bom senso moral de deixar que as pessoas decidam por elas o caminho que elas vão seguir. Então, o conselho, aquele conselho direcionado, que você fala, faz isso, faz aquilo, é muito complicado. Talvez por isso vocês não tenham nunca me visto chamar alguém para treinar, insistir, pedir para ficar. É uma decisão muito pessoal. Vida longa e próspera, paciência e perseverança. Um grande abraço a todos. Ouço. Ouço. Bom descanso, pessoal.